E aí, gente, tudo bom? Muita luz, muita paz, muita alegria. Tô num lugar maravilhoso aqui, muita gratidão. E eu queria compartilhar com vocês uma projeção astral que eu tive muito interessante, porque ela se trata de vidas passadas, ela se trata de reencarnação, e ela se trata de memória. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu estive numa colônia espiritual, numa clínica que trata desses assuntos. Vamos lá. Instituto de Vidas Passadas e Rememoração no Plano Espiritual. Os três tipos de desencarne. Canal multidimensional. Bom, gente, vocês estão acompanhando aqui esse lugar maravilhoso, enquanto a gente vai se conectando. Foi muito legal porque era uma clínica, tá? Como se fosse uma instituição, onde dentro de uma colônia espiritual, que eu não me lembro o nome, não cheguei a conseguir sair da clínica também para ver a colônia, então não sei detalhes da colônia, tá? Mas esse hospital, essa instituição, né, ou essa clínica, ela se trata de um lugar, ela é um lugar onde as pessoas, após desencarnarem, vão para lá, tá? Não sei quanto tempo depois, tá? E como é que foi? Não sei quanto tempo depois de desencarnar é que vai para lá, tá? Não sei. Mas, como é que foi a minha projeção astral? Eu fiquei lúcido já dentro dessa clínica, onde começaram a me explicar que eu já estive lá, tá? E que eles iriam me mostrar como foi aquela outra vez que eu fui para lá, naquela estadia, né? Ou naquela vida passada ali. E quando eu estive lá, eles falaram que iam me mostrar como foi numa outra vida quando eu passei por lá. Foi muito interessante. O lugar era muito tecnológico, cheio de tela, de equipamentos ah, translúcidos, é, muito limpo o lugar, incrível. E eles me colocaram em alguns equipamentos, né? Eu lembro que eu deitei, relaxei e passei, e aí entrei como se fosse numa simulação e comecei a ver quando eu estava lá, né, da outra vida, numa entrevidas, né, vamos chamar assim, período de erraticidade, né, ah, e aí, nossa, os passarinhos aqui estão maravilhosos, gratidão. E aí, tá, vamos lá. E aí, gente, eu pude, né, ver como foi essa minha chegada, tá, de um desencarne de uma vida passada. Quer dizer, na verdade, eu não vi a transição, eu só vi quando eu já estava lá, passando por aquilo, tá, indo naquela instituição como uma outra personalidade minha do passado, tá, e eu não consegui rememorar o meu nome dessa outra vida, mas eu sabia que eu era eu, só que de outro jeito, tá? Isso que foi mais incrível. E eu estando lá, me foi dito assim: olha, eu vivenciei como se eu estivesse desencarnado e tivesse chegado lá naquela instituição. E a minha situação, ela é o que eu chamo assim de é como se eu estivesse numa situação 2. Por quê? Eu vou explicar. São três situações que foram passadas para mim de informação nessa projeção, tá? As três projeções não. Ah, as três situações que podem ser as seguintes. Vamos lá. A primeira, numa situação onde a maior parte das pessoas estão atualmente, né? É assim que está funcionando. As pessoas desencarnam e quando chegam naquela instituição, ela vai passar por um processo de lembrança. Porque nessa primeira situação, quando a pessoa desencarna, ela pode estar tão densa, tão presa psicologicamente na vida que ela teve terrena, vida física, que ao chegar lá, ela não consegue aceitar o fato de que ela era outra pessoa, outra personalidade, ou
que ela tinha uma outra história ou que ela tinha uma história antes dela encarnar, né? Por mais que a gente, quando a gente desencarne, a gente se sinta nós mesmos ainda, porque isso depende muito do que a gente vai lembrar e vai ter capacidade psíquica de lembrar. Então, no caso dessas pessoas que estão nesse, vamos chamar, grupo 1, esse grupo, tá que nem fila de aeroporto, grupo 1, esse grupo 1 é um grupo de pessoas que quando desencarnam não conseguem lembrar da vida que tinha no plano astral, no plano espiritual, antes delas encarnarem, antes delas serem quem foram ali na Terra, tá? Então, então ela fica completamente bagunçada, ela fica desnorteada, fica perdida. Por quê? Ela chega lá no plano astral, tá? E a pessoa não, ela entende que ela está em outro lugar. Ela entende que talvez tenha passado para um outro plano. Uns mais, outros menos entende isso. E agora a pior coisa que pode acontecer é que nesse grupo 1 é que elas não conseguem lembrar de si mesmas de quando antes de encarnar. Então, ela chega lá e ela acha que ela, por exemplo, eu vou me pegar de exemplo aqui para facilitar. Eu, Tato, morri e fui pro plano astral. Chegando lá, eu não lembro de quem eu era antes de encarnar e eu acho que eu sou só o Tato. Eu sou só o Tato e pronto, acabou. Eu vivi isso, vivi aquilo, papapá, papapá. Eu entendo que eu morri e que eu continuo sendo o Tato. E aí, as pessoas são levadas desse grupo 1, quando estão assim, para essa instituição, para passar por essas máquinas, que são verdadeiras imersões, como se fossem grandes simulacros, né, uma realidade virtual que está anos-luz aí de distância do que a gente está pretendendo fazer aqui na Terra ainda. E elas passam por essa máquina, é mostrado para ela quem ela era antes de encarnar, e ela não aceita. Aí que mora o problema. Ela não aceita quem ela era antes de desencarnar. Aí dá um problemão, porque é uma verdadeira clínica ali de terapia, vamos chamar terapia astral, né? Uma terapia desencarnatória, vamos chamar assim, aonde você vai passar por terapeutas, entre aspas, ou por simulações para tentar fazer o seu psiquismo relembrar de quem você era, para que você possa integrar as suas personalidades. Isso é muito importante no momento não no momento da desencarnação, mas depois que você desencarna. É um processo na qual a gente tem que passar. E esse grupo 1, que é a maioria das pessoas, eles desencarnam, chegam lá, acham que são só aquilo que viveram na Terra e não se lembram do que eram. Vamos supor, a pessoa morreu com 70 anos de idade, ela passou 70 anos na Terra e 70 anos atrás, antes de desencarnar, ela não lembra o que ela fazia, os amigos dela, nada. É como se fosse um apagão mesmo, sabe? Brutal, assim. E aí a pessoa tem que passar por todo o processo de regressão lá no astral, para ela reativar, relembrar, reconectar a sua memória e dar um pouco de trabalho, é uma coisa de doido. Bom, aí vamos para o segundo grupo que, como eu estava falando lá no início, é aonde eu entro, é o grupo que eu estava. Então essa projeção astral foi um acesso a uma vida, a uma erraticidade, uma entrevidas no plano astral e numa colônia que eu não sei qual é, minha. E aí eles me mostrando tudo de novo, como foi, né? E aí eu estando lá, eu cheguei como esse grupo 2, estou chegando. Bom, quem são o grupo 2? Quem é o grupo 2? Né? Quem são as pessoas pertencentes ao grupo 2? Os espíritos. Eu cheguei naquela condição de desencarne ali, naquela vida que eu tive antes, num plano físico aqui na Terra, que eu também não acessei, porque não foi esse o objetivo. O objetivo foi mostrar lá no astral, só depois que eu desencarnei, como eu tive que passar por aquilo, né? Então, chegando lá, eu passei pela máquina e me foi mostrado, olha, agora nós vamos te mostrar como é para você, como foi, né? E aí, o que aconteceu? Eu desencarnei, né?
E é muito doido, porque eu desencarnei e eu lembrava de quem eu era. É assim, imagine agora que eu desencarno agora, eu saio daqui. E eu lembro melhor de quem eu era lá no astral antes de encarnar. E não lembro quase nada, ou fico com uma espécie de amnésia temporária, ou fico com fragmentos, né? Dessa vida encarnada que eu tive aqui, por exemplo, como tato. Então, é assim, esse grupo 2 chega lá, ele tem uma amnésia, uma, é, um, tem, por um tempo, ou dependendo do esforço que a pessoa fizer para relembrar, de quem a pessoa foi aqui na Terra. E lembra imediatamente, então vamos supor que eu desencarne com 70 anos de idade, né? Eu vou parar de cocriar isso, eu vou botar que eu desencarne com 90 anos de idade, tá? Eu vou parar de... Então vamos supor que eu desencarne com 90 anos de idade. E aí eu chego lá, e esses 90 anos de idade que eu vivi aqui na Terra, eu não lembro de muita coisa. Passo a ter sonhos recorrentes com fragmentos daqui da Terra, é invertido, né? É uma situação invertida. Mas chegando lá, eu lembro imediatamente, ao desencarnar, de quem eu era antes de ser o Tato. Eu lembro de quem eu era lá, dos meus amigos espirituais, familiares, etc, etc, etc. E aí todo mundo fica, às vezes vai chegar uma pessoa lá que conviveu comigo, um amigo, uma amiga daqui, de quando eu era Tato, e vai dizer, nossa, Tato, você não lembra? A gente lá, não sei o que e tal, a gente fez isso junto, né? Aí, nossa, desculpa, eu não tô lembrando de você e tal, eu só lembro dos meus amigos aqui que eu tinha, e estão me dizendo que eu fui o Tato, e que eu tive a vida assim, 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 e eu ainda tô trabalhando para lembrar. Então, parece uma coisa de doido, mas não é, né? E foi mostrado exatamente assim. Olha só, gente, tá muito doido aqui. Cara, o clima virou de uma maneira e tá super fresquinho, tá uma delícia. Aqui é muito sol, muito quente. Então, foi isso, né? Então, eu dentro desse grupo 2 estive nesse processo. E aí? O que mais? Aí nós temos o grupo 3, que foi falado e mostrado para mim. Bom, o grupo 3 da galera são uma minoria de pessoas. Eu não sei qual é a proporção disso. Eu só entendi assim, a maioria é o grupo 1, um meio termo de pessoas é o grupo 2 e uma minoria da minoria é o grupo 3. Basicamente foi isso que me falaram. Esse grupo 3, ele desencarna, né? E chega lá, e ele, obviamente, ele é um pouco, por algum motivo, ele tem uma estrada evolutiva, uma compreensão melhor das coisas, que nós não sabemos, né? Por tudo que esse espírito já tenha passado, quantas encarnações já viveu, e o quanto já conseguiu, né? Se... Maravilhoso, gratidão. E por quanto essa pessoa já conseguiu vivenciar e destrinchar e relembrar, né? E vencer, né, essa barreira da amnésia espiritual e da amnésia do corpo. Então, aproveitando aqui um gancho, é muito interessante, porque fala-se muito na amnésia do corpo denso, de quando a gente encarna, esse corpo de carne nos amortece de uma forma tão forte, né? E como a gente tem um restart que entra como criança, ou seja, aquele cérebro também em formação, aquilo tudo dá um restart na gente também. E, enfim, é tudo muito bem feito. Eu fico pensando, cara, é uma tecnologia, é um negócio de louco, assim, é uma coisa muito bem pensada. Se você for parar a pensar, é fora do, né? É muito além de tudo que a gente consegue conceber. Então, e aí tem essa amnésia do corpo, mas também, né, tem a amnésia invertida, que é a amnésia do astral. Então, o grupo 1, né, e o grupo 2, que foi o meu caso, eu não conseguia lembrar invertidamente, quer dizer, quando eu desci e vim como Tato, eu não lembrava de quem eu era lá, antes de descer. E quando eu subi, vamos usar assim esse tempo para facilitar, desci e subi. E quando eu subi, desencarnei e fui para o outro plano mais sutil, eu não lembrava de quem eu era Tato, de que eu era quando eu estava encarnado. Então, o 2 é uma situação muito estranha, mas de todo não é pior do que o 1, porque ao que eu entendi e compreendi, o 2 é mais fácil de relembrar. É mais fácil de você se recuperar de uma amnésia do astral, da sua vida como era no astral, do que você
imediata, sua vida imediata, tá? Eu não tô falando de vidas passadas anteriores, de personalidades passadas, de muitos anos atrás, que chegando no astral você vai lembrar de todas as vidas do passado. Eu não tô falando isso. Eu tô dizendo que a vida anterior, imediata, antes de você encarnar na Terra, quando você sai e lembra dela, mas como no meu caso no grupo 2, você não lembra da vida que tinha na Terra, é mais fácil de recuperar essa lembrança da vida da Terra, né? Tá, foi dito assim. Então é mais fácil o 2 de você se recuperar no 2 do que no grupo 1. E aí o grupo 3 é aquela coisa evoluidona, vamos chamar assim, entre aspas, né? A pessoa chega lá, desencarnou e imediatamente ela lembra de tudo que se passou na Terra. Ela lembra de tudo que ela passava antes de vir para a Terra e, se calhar, né, a depender da consciência, né, e do psiquismo desse espírito, ele vai lembrar de outras vidas também, de outras personalidades, de outros psiquismos, né, de outros fragmentos de consciência na qual essa pessoa vivenciou, tá certo? Então foi isso, foi muito interessante. E depois de passar por essa simulação, onde eu pude relembrar quando eu tive quando eu estava no grupo 2 e tive que fazer um trabalho para eu lembrar uma vida que eu tive. Detalhe, nessa simulação o intuito não foi para eu relembrar de fato a vida que eu tive, né? Não foi esse o objetivo, né? Me explicaram que o objetivo ali era me mostrar a instituição e o que essa instituição faz no processo de pessoas que desencarnam, cada um num caso. Eu não posso afirmar também que só existem esses 3 casos, esses 3 grupos, tá? Eu posso afirmar que foi o que eu consegui trazer, né? Às vezes me passaram mais, ou às vezes não me passaram mais porque não podia ser passado. Então, não tomemos esses 3 grupos, essas 3 situações de desencarne como a única verdade e que se limita até aí, né? A gente sabe que o plano espiritual é uma coisa que vai muito além, em termos de tecnologia e de possibilidades de coisas que podem acontecer, né? Acredito que devam existir exceções desses 3, para tudo existe exceção, né? De gente que fica entre um ou outro, né? E por aí vai, né? Então deve ter coisas mais complexas também por aí. Eu acho que foram me passados esses 3 que era uma forma mais simples também de explicar, tá bom? Então, gente, acho que é isso. O que mais que a gente pode trazer de reflexão sobre essa questão da psique, da personalidade do passado, desse entrevidas, né, nessa vida, nessa erraticidade, nessa vida espiritual antes de encarnar. E tem mais um detalhe, eu acabei de me lembrar de uma coisa do relato. E isso é muito importante, porque isso também faz a gente refletir aonde eu queria chegar, que é a coisa da simulação, né? Esse grupo 3 me passaram a seguinte informação. Quando essas pessoas chegam lá e elas são capazes de lembrar assim muito perfeitamente da vida que tiveram na Terra, da vida que tinham antes de ir para a Terra, no astral, lembrar, e às vezes até de outras vidas, quando essas pessoas têm esse nível de lucidez e de psiquismo organizado e etc., essas pessoas, elas acordam, elas desencarnam, quando passam pelo lado de lá, é assim, não sei também quanto tempo depois isso acontece, não sei se é instantâneo, imediato, tipo a pessoa morreu, saiu do corpo e já está acontecendo, não sei dizer isso, mas o que eu sei dizer é que me passaram essa informação, é que essas pessoas, elas acordam como se estivessem, elas despertam a lucidez como se estivessem despertando de um grande sonho. Foi mostrado assim incrível, elas despertam e pensam assim, nossa, que coisa. Acabei de passar, vamos supor, 90 anos na Terra. Uau! Gente, e assim, não é que você não passou aquele tempo. Não é que você entrou numa simulação e aí você em um mês experienciou, ou um dia, sabe, experienciou 90 anos na Terra. Não é exatamente assim. A sensação, ou seja, é que você realmente passou os 90 anos. Você tem a sensação de ter passado 90 anos. Mas
você desperta não como se nada tivesse acontecido também, né? Da mesma forma que a gente às vezes pode, vamos supor, você desperta de sabe, aquele sonho, ou uma projeção, mas vamos pensar em sonho, que a maioria das pessoas tem, que é mais fácil da gente elucidar. Aquele sonho que você fala, cara, aquilo foi um filme completo, com detalhes, e foi uma história, e aí parece que eu passei horas ou dias ali naquilo e tal. E aí você acorda e fala, caramba, velho, sei lá, em 1 hora eu vivi uma história de dias e, sei lá, em minutos ali de sonho, né? Mas você tem a nítida sensação de que você passou aqueles dias, né? E aqui todo aquele tempo rodando. Então eu me questiono assim e coloco esse questionamento para todos vocês. O que era o passar do tempo, essa coisa do tempo relativo, né? E porque na verdade, se a gente for parar para pensar, o tempo ele é a experiência, ele é a experiência vivida, não importando muito bem se esse tempo ele correu cronologicamente na referência que a gente tem de relógio no físico, né? Então, quando a gente fala também em projeção astral, de simulações que acontece, quando em projeção eles nos colocam em simulações, eu tive uma muito forte, eu tenho um relato que talvez coloque aqui no card, se não tiver, procure simulação lá no canal multidimensional, relato. E realmente eu experienciei nessa simulação vários e vários dias, né? Então, e você tem a sensação de que passou vários dias, é real a sensação. Então, o tempo é relativo e o tempo ele é um ponto de vista e o tempo ele é referencial, ele é a referência daquilo que você está vivendo. Se a experiência de imersão ela é tão forte, tão incrível, tão penetrante e tão imersiva ao ponto de você mergulhar e esquecer de que você mergulhou naquilo, então aquilo vai ser real, vai passar a ser real, vai se tornar uma ilusão, vamos dizer assim, e você vai ter uma experiência de tempo conforme aquele tempo vivido, não importando se no tempo cronológico que é medido normalmente, passou, né, pouco tempo. Então é muito interessante isso. Eu acho que esse grupo 3, ao sair, ele sente sim que viveu os 90 anos ao chegar no plano espiritual. Ele sente sim que saiu, né, que viveu todos esses anos assim. Mas como no despertar de um sonho, a gente sente que viveu, a gente sente repercussões dos sonhos, se for um pesadelo, se for uma coisa e etc, ou as coisas boas, né? A gente sente tudo, grava tudo, fica com tudo quando é muito real, né? A gente não sente, grava tudo e lembra de tudo perfeitamente de um sonho assim. Então, essas pessoas muito lúcidas desse grupo 3, ao saírem, chegarem lá, tudo foi muito real, foi uma experiência vivida no plano físico e etc, etc. Então, tudo aquilo fica guardado, armazenado e bem elaborado dentro do seu psiquismo, ali já vivendo no astral. Então, que é isso que importa na verdade, né? Essa organização. Tá. Então é isso, eu quis trazer um pouco dessa reflexão um pouco filosófica sobre o tempo, né? De que é totalmente mesmo relativo e assim, para quem pratica projeção, a gente não tem como a gente não começar a perceber isso, assim, porque ou através das simulações que o plano espiritual faz com a gente, para testar a gente, né? Ou através também da sensação que às vezes a gente fala, nossa, mas parece que eu fiquei tanto tempo lá fora e aqui passou, sei lá, 3 minutos e parece que eu fiquei 1 hora fora do corpo, né? Ou, enfim, só um exemplo, assim, né? Então é isso, gente, tá? Gratidão e deixo vocês aqui com essa mensagenzinha aqui, ó. Aceito, entrego, confio e agradeço. Muito obrigado e um beijo para todos.